Estamos de volta com o programa Eclésia dessa noite falando sobre o problema do aborto, né? Estamos na Semana em Defesa da Vida aqui na Rede Século XXI e já lembro para você ficar conosco aqui após o programa Eclésia, no programa Brasil Cristão. Você que está acompanhando o programa ao vivo na terça-feira, o programa Brasil Cristão continua tratando sobre esse assunto, uma ótica muito interessante. Pessoas que, por exemplo, que acolhem essas mulheres que pensam em abortar ou que até sofreram, né, e acabaram abortando. A igreja, por exemplo, tem muitos trabalhos nesse sentido, a gente mostra um pouco desse trabalho na sequência. Depois do programa Eclésia, você continua ligadinho com a gente. Aliás, toda semana, hein? Da Rede Século XXI. Na sexta-feira tem programa Eclésia Especial, 8h30 da noite, também tratando desse assunto. Então, você acompanha conosco a nossa programação, que está bem interessante. Doutora Elizabeth, as pessoas que dizem, como a gente viu agora há pouco nas ruas, o aborto ele deve ser lícito para a mulher, pois na prática se trata da defesa do próprio corpo. A mulher tem direito ao próprio corpo e por isso ela deve abortar. Isso está certo? Me vem agora um argumento, antes de responder diretamente do aborto, seguinte. Estou olhando para você para ver qual o seu peso. Assim, alguém... Muitos quilos. Você tem direito ao seu próprio corpo? Em princípio, tem. Você quer aumentar o peso, diminuir o peso? Em princípio, tem alguns questionamentos, mas pode. Agora, você está aí. Você passa alguém mais fraco que você. Você pode se jogar em cima dessa pessoa e lesar essa pessoa? É um direito seu, você quer se jogar, né? Não, porque você vai estar agredindo outra pessoa e às vezes pode lesar gravemente. Então, a questão toda, minha gente, nós temos certeza de que a criança em gestação começa no momento da fecundação, é outro ser vivo. Uma novidade biológica, psicológica, espiritual, é alguém absolutamente novo. Não é o corpo da mulher. Ela pode se sentir invadida, ela pode não ter planejado a gravidez e no momento se sentir assim, sofrendo uma outra violência porque alguém a invadiu no aspecto de estar se gerando dentro dela. Mas não é o corpo dela. Não é o corpo dela. E eu queria lembrar uma coisa, para a gente raciocinar um pouco. A mulher desenvolveu, desde cedo, está nela, e não é por acaso, a capacidade de gerar e de amamentar. E foi graças a isso, desde a pré-história, que a humanidade cresceu tanto. É a espécie viva que mais teve sucesso na sua multiplicação, porque a mulher se especializou em ter o filho e o homem em defendê-la, em buscar alimentação. Hoje nós temos outra realidade, a mulher trabalha fora, quer participar com todo o direito. Aliás, senão eu também não estaria aqui, não teria feito medicina. Mas, assim, eu quero chamar a atenção o seguinte, assim como a humanidade se desenvolveu graças ao potencial especializado da mulher poder gerar, também a humanidade pode acabar se ela concluir que ela concluir que ela pode matar o seu filho. Isso traz um perigo muito grande para a sociedade. E tem que ficar claro o seguinte, quando a gente diz eu tenho direito ao meu próprio corpo, tem seus limites. Assim, na vida comum, tem seus limites. Eu teria um certo direito enquanto eu não agrido o outro. Agora, até gestos pornográficos, pornografia, eu posso fazer com o meu corpo e mostrar para todo mundo? Não, né? Tem jogador de futebol que é penalizado pelos gestos, mas é o corpo dele, por que ele não pode? Então, nós temos que ter certeza que a nossa sociedade, que está desenvolvendo tanto um liberalismo absoluto, o direito, isto é uma manipulação da própria mulher. Quem sofre mais as consequências é a mulher, inclusive do aborto. Então, é importante que a gente veja que esse argumento é um direito da mulher, é uma palavra chavão, política que a mulher, inclusive, que é a favor do aborto, ela usa
e não sabe que está agredindo a si mesma. Nos dois aspectos. No aspecto de interromper uma vida que não é dela, o corpo não é dela, né? É outro corpo, e pelas consequências que ela vai sofrer, psicológicas e tal. Inclusive no aspecto da sociedade, né? A sociedade, que sociedade nós queremos? Aquela que o Maurício Mori é a favor da sociedade e da cultura de morte? Qual sociedade nós queremos? Que sociedade a mulher quer? Que sociedade a mulher que diz que tem direito ao próprio corpo, qual sociedade que ela quer? A mulher tem uma capacidade de entendimento, de empatia muito maior que o homem. Se nós endurecermos a mulher, a gente está agredindo e pondo em perigo a própria sociedade. E essas mulheres que ainda não nasceram também merecem esse direito de nascer, obviamente. Isso também é defender os direitos das mulheres, né? Aliás, naquela estatística que eu estava falando para você, existe uma estatística do Ministério da Saúde que fala de mortes evitáveis. De meninas, tem diversos jeitos que você chega, mortes evitáveis, por exemplo, de meninas até 5 anos de idade, onde não conta o aborto, 500 e poucas mil, evitáveis. Evitáveis, puxa vida. Nos 21 anos, 500 e poucas mil. Olha, a senhora tem uma carreira científica, acadêmica muito sólida. A senhora, inclusive, foi cofundadora do Hospital São Francisco de Assis, lá em Jacareí, para dizer um feito importante da sua carreira. Mas, obviamente, a senhora sendo católica também, e defende esse tipo de argumento, a senhora já sofreu algum... Eu vou usar a palavra preconceito, né? Mas alguma sanção, etc., dizendo assim, olha, a senhora é católica, a senhora não deveria lidar com esse tipo de conta, não, porque, afinal de contas, a gente vive num Estado laico e os católicos não deveriam entrar nessa discussão, porque isso deveria ficar no campo religioso. A senhora já ouviu esse tipo de argumento? Muitas vezes, né? Agora, quando a gente está em algum debate ou trocando alguma ideia, só de você falar a palavra pessoa, alguém já pode dizer, então você está usando argumento religioso. Se você falar amor, sensibilidade, que é uma coisa que todos querem, né? A pessoa pode diz você é cristão, é religioso e está usando argumento religioso. Então, preconceito, eu acho que essa é a nossa arena hoje, como cristãos, e nós temos que ter muita certeza que nós temos todo o direito de expressar a nossa opinião, né? Que não agride ninguém. E segundo, no aspecto do aborto, nós temos argumentos científicos, humanos e sociais. Mas nós, no aspecto cristão, realmente temos argumentos mais fortes. Porque cada pessoa é sagrada na nossa fé, é imagem e semelhança de Deus, então traz alguma coisa que Deus se revela naquela pessoa e para nós o máximo da sacralidade vem pela habitação da Trindade. Mas no assunto do aborto, nós não temos que hesitar em falar a nossa opinião e nos prepararmos, inclusive com os argumentos científicos que existem demais e não mordermos a isca de uma cultura de direitos que não são bem direitos e tal, né? Eu acho que nós temos que, se nós temos cristãos morrendo, inclusive na Nicarágua, no Oriente, é verdade, bem e nós lembrado. não temos coragem de falar o que nós pensamos. Olha, bastaria a lógica para ser contra o aborto, né? Mas esse tipo de discussão está muito presente na sociedade. Se no Estado laico, o que é o Estado laico? Apenas significa que o Estado não professa uma única religião. E por não professar uma única religião, todas as religiões são livres para expressar, cada um na sua maneira. O cardeal de São Paulo, Dom Odilo Scherer, recebeu a nossa equipe aqui da Rede Século XXI essa semana e ele comentou justamente sobre esse assunto. Assistam. Quando se diz que o Brasil é um Estado laico, e por isso, de repente, quem é religioso, quem crê em Deus, quem pratica religião, não deveria participar de certo tipo de discussão que é própria do Estado laico, eu respondo assim, que o Estado laico não
veta a liberdade de expressão. O Estado laico assegura a liberdade de expressão e a liberdade de participar das discussões. Justamente quando alguém usa o Estado laico para dizer, não, você é religioso, você é católico, você é cristão, você vai à igreja, por isso você não deve participar dessa discussão, está fazendo uma discriminação. Quem crê em Deus, quem pratica religião, não pode ser considerado cidadão de segunda categoria. Ele tem todo o direito de manifestar a sua opinião, ainda que seja uma opinião de fundo religioso. Ele é cidadão e basta. Ele tem o direito de manifestar a sua opinião, o seu parecer. É diferente de dizer que a igreja vai fazer a lei. Não, a igreja não vai fazer a lei. Mas os cidadãos brasileiros, eles são católicos, são evangélicos, são espíritas, são muçulmanos, são budistas, são ateus. Eles são o que são cidadãos brasileiros e basta. Por isso, todos têm o direito de participar da discussão, de manifestar o seu parecer, a sua convicção de acordo com a sua consciência. Nós não aceitamos ser classificados como cidadãos sem voz, sem vez, cidadãos que têm que ficar quietos porque são pessoas de fé. Pois é, muito obrigado, Cardeal Dom Odilo. Doutora Elizabeth, diante de tudo que nós conversamos no programa de hoje, e a gente continua essa discussão durante a semana, como eu estou lembrando aqui, inclusive logo após o programa Eclésia, continua a discussão do programa Brasil Cristão. O nosso amigo telespectador que está assistindo e pensando e refletindo sobre a gravidade do que a gente vive, a senhora teria uma recomendação, né, do que pode ser feito concretamente ou de que caminhos a gente deve tomar nesse momento? Primeira coisa que eu acho que nós temos que fazer é reconhecer os valores. Aqui na entrevista com o povo, uma senhora falou assim, não, isso foi minha educação, assim, parece até um pouco tímida. Ela falou, eu não aceito, porque foi... Não, essa é a educação de valores. Então, nós temos que ter alegria pelo valor de defender a vida, pela sensibilidade de não aceitar matar uma criança em desenvolvimento. Então, primeiro, um aspecto pessoal e uma insistência até de nós aprofundarmos na nossa formação. Um dos mecanismos, uma das formas é inclusive assistindo esses programas que estão maravilhosos pelo jeito, com toda essa programação que eu também vou assistir. Então, primeiro lugar, então, a própria formação. Segundo lugar, preste atenção na sua casa. Nossos filhos estão sendo bombardeados nas escolas com a orientação desta cultura de insensibilidade. Então, nós já temos crianças, 10, 11 anos, que dizem, não, em alguns casos eu acho que pode ser o aborto, tal. Preste atenção e não se acanhe de ser contra aqueles que parece que sabem mais, os professores de universidades, acadêmicos. Você é pai, você é mãe, diga o que você pensa. Mas outra coisa que nós temos que fazer, e fazer em oração, pedir a Deus que não deixe que a raiva, o ódio, o preconceito cresça em nós. Nós temos que argumentar, mas com amor, com sabedoria, com fundamentação, com confiança nos valores, mas com amor, nunca com ódio, nunca projetando na pessoa que pensa diferente de nós uma raiva ou um preconceito, que seria a nossa moeda errada de troca. Olha, doutora Elizabeth, eu adoraria ter muito mais tempo para conversar com a senhora. Eu tinha certeza que esse programa ia passar muito rápido, o programa voou. Mas eu agradeço muito mesmo a presença da senhora aqui conosco. Certamente esses argumentos que hoje a gente exibe na TV, depois nas redes sociais acabam se espalhando e a gente acaba alcançando muitas pessoas que talvez não pararam para pensar. E a senhora nos ajuda diretamente a fazer esse trabalho. Eu agradeço muito mesmo o trabalho da senhora. Que Deus continue abençoando o trabalho da senhora, profissional e também humanitário, né? De tudo que a senhora tem feito, tantos anos de discussão e abordagem desse assunto e tantos outros que a senhora trabalha. Como eu disse, a gente continua aqui na semana na Rede Século XXI com essa discussão. Nas redes sociais, por exemplo, né? Lá na página do programa Eclésia, por exemplo, lá no Facebook, nós lembramos, inclusive, doutora Elizabeth, uma matéria que a gente fez há pouco tempo sobre a história de Santa Jeana Beretta Molla. A gente está vendo um trechinho lá no Facebook.
nós deixamos lá em destaque, exibimos aqui em outra ocasião. Santa Giana é um exemplo de tudo que a gente está dizendo aqui. E o milagre de Santa Giana, que possibilitou a canonização de Santa Giana Beretta Molla, aconteceu na cidade de Franca. A gente conta essa história certinho nessa matéria, que está lá no Facebook do programa Eclésia. Então a gente pede a intercessão de Santa Giana Beretta Molla nesse momento para todas as mães que estão nos assistindo, para todo mundo que sofreu ou sofre algo relacionado a esse flagelo do aborto. E a gente pede a Deus, por intercessão de Santa Giana Beretta Molla, que nos alcance mesmo, vamos dizer assim, libertação desse mal que a gente vive e que, se Deus quiser, nada disso avance no nosso país. Mais uma vez, doutora Elizabeth, muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu que agradeço e cumprimento a TV Século XXI por essa iniciativa dessa série de programas, sem dúvida. Em outra ocasião, a gente conta com a presença da senhora, para a senhora nos ajudar em outro aspecto aqui dessa discussão. Leve o nosso abraço para Jacareí. Hospital São Francisco de Assis. A senhora continua trabalhando profissionalmente lá no Hospital São Francisco de Assis? Não atendendo, não clinicando, mas continuo trabalhando lá, sobretudo em bioética. E a senhora disse agora há pouco, né, que vale a pena um embasamento científico para a gente entrar nessa discussão. A senhora mesmo colaborou com a gente aqui em outra ocasião, um curso, né, que nós deixamos disponíveis lá no EAD da Rede Século XXI. O portal da Rede Século XXI está aí no seu vídeo, rs21.com.br/EAD. Tem um curso de bioética lá com a doutora Elizabeth Kipman. Se você entrar nesse endereço que está aí no seu vídeo, coloca lá na busca a palavra aborto, ou até mesmo o nome da doutora Elizabeth Kipman, vai abrir, né, esse curso então lá no EAD da Rede Século XXI. São diversos módulos. Quantos módulos mesmo, diretor? 6 módulos, né? Em cada um desses módulos, a doutora Elizabeth trabalha um aspecto desse assunto. E o mais importante, esse material que está aí, ó, disponível agora no seu vídeo, é gratuito, né? Você pode divulgar para todo mundo, assistir esse conteúdo que a doutora Elizabeth gravou com a gente há um tempo atrás, que continua disponível lá no rs21.com.br/EAD. Lembrando, então, a Semana de Defesa da Vida continua aqui na Rede Século XXI. Muitos programas, vamos entrar na questão jurídica da coisa. A gente vai conversar com juízes, com juristas. Na sexta-feira, programa especial, programa Eclésia especial, sexta-feira, 8h30 da noite, entrando também nessa discussão aqui muito importante dos números, tudo mais, com a Isabela Mantovani e com a Mercedes Figueroa. A gente se encontra na sexta-feira, mas você continua na programação da Rede Século XXI, vem aí o Brasil Cristão, conversando sobre esse assunto. Um outro aspecto interessante também, tenho certeza que você vai gostar. Um grande abraço, até sexta-feira então, até lá, tchau, tchau.